Hello, boys and girls. This is Teacher Leo para a nossa aula de Geography do 8º ano. E aí, galerinha? Ops! E aí, galerinha? Estão me ouvindo melhor agora? I hope so. Belezinha. Vamos lá, galera. Hoje a gente vai falar um pouquinho, na verdade, aula de Geography, mas a gente vai falar muito hoje de história, tá certo? A gente vai falar sobre a colonização, tá certo? Das Américas, a colonização da América do Norte, ou a gente também chama de América anglo-saxônica, e a gente vai também falar um pouquinho da colonização da América, que a gente chama de América Latina, né, que é a junção de América Central e América do Sul. E a gente vai entender, e aí a gente vai entender por que é que se chama América do Norte de América anglo-saxônica e América Latina de América Latina, né? Apesar da aula ser de Geography, a gente está ensinando aqui conteúdos de Geography, mas eu diria até assim que as disciplinas, né, Geography e, e História, elas meio que se interconectam, elas são conectadas, elas são muito relacionadas, tá certo? Então, a gente, na verdade, quando a gente está estudando a gente acaba ajudando o outro e vice-versa. Ok, boys and girls? Então, vamos lá. The British colonization of the Americas. Então, a gente tinha, vamos chamar assim, a gente tinha, naquele período, né, há 500, 400, 300 anos atrás, a gente tinha, digamos assim, superpotências no mundo, né? Vamos falar de quais são as superpotências hoje no mundo? A gente tem os Estados Unidos aí como a grande superpotência, aí a gente tem a China hoje despontando, né, como a segunda grande superpotência, a gente tem países, não sei, a Rússia, se a gente, vamos dizer, polarizando, né? Estou tentando aqui polarizar um pouquinho. Não sei se dá para chamar a Rússia de uma superpotência, a verdade é que a Rússia ela tem uma importância mundial por conta da questão bélica, desenvolvimento de tecnologia ainda é forte, isso, aquilo, outro. É um grande país, tem uma população razoável, mas vamos lá. Vamos botar Estados Unidos, vamos botar a China e vamos botar a Alemanha. Vamos dizer, hoje são os três países que mais exercem influência no mundo. Por quê? Porque os Estados Unidos exercem influência no mundo inteiro, então poderio econômico, poderio bélico, poderio cultural, né, forte no mundo inteiro. A gente tem, por outro lado, a China, um poderio gigantesco hoje, forte naquela região, na região ali asiática, e já uma influência forte no mundo. Por exemplo, hoje a China é o maior comprador do Brasil, né? O país que mais compra do Brasil hoje é a China, então a gente já tem uma relação comercial forte com a China, a gente já tem que ter um cuidado maior com a China. E a gente também tem a Alemanha, porque a Alemanha também é um grande exportador, talvez não tenha tanta influência cultural, mas é um grande exportador, então tem muitas relações com vários países ao redor do mundo, e hoje é, digamos assim, o manda-chuva ali da União Europeia, quem comanda realmente é a União Europeia. Então, peguei um grande líder mundial e das Américas, Estados Unidos, um asiático, que é a China, e um europeu, que é a Alemanha, né? A Oceania eu não vou contar, porque a Oceania basicamente você só tem a Austrália ali, a Austrália e Nova Zelândia, uma Austrália, né? E na África, infelizmente, a gente não tem assim uma superpotência assim na África, né? A gente tem um país talvez ali, tem alguns países que tem alguma influência, mas nada que tenha uma influência realmente mundial. Mas vamos lá, falar um pouquinho da colonização das Américas, ok? Então, the British colonization of America was the history of establishment of control, settlement, colonization. Então, of the continents of America by England. Então, ó, essa palavra aqui, ó, settlement, né, é uma palavra-chave dentro da diferença de colonização entre a colonização britânica e a colonização portuguesa e espanhola, né?
porque essa palavra settlement, né, tem uma relação exatamente com isso, que as pessoas foram settlement, significa a pessoa ir para ficar em um determinado local. E foi isso que aconteceu, pelo menos com mais força, na colonização britânica. Eles foram, mas eles foram para ficar. E quando um grupo de pessoas vai para algum lugar para ficar, você já pensa em melhorar aquele lugar, porque aquele lugar passou a se tornar a sua casa, né? Se você parar para pensar, assim, digamos que, né, a maioria de vocês deve morar em Ouro Preto, eu acredito que nem todos, mas é um bairro já organizado, naturalmente. Mas vamos dizer que por alguma razão, não sei, o pai e a mãe de vocês compram um lote, num loteamento totalmente despovoado, né? Então, vocês vão ter a intenção de construir uma casa boa, vocês vão querer vizinhos bons, vocês vão querer ruas boas, vocês vão querer logo que faça um saneamento básico, vão querer bem iluminado, vão querer uma estrutura, né, de água interessante. Então, quem se muda para um lugar que está pouco povoado, que não tem estrutura, você quer criar aquela estrutura, porque você sabe que você vai acabar sendo beneficiado. Então, esse é o grande diferencial, tá certo? Ali da colonização anglo-saxônica, e a gente vai chamar anglo-saxônica por causa disso, né? Porque o anglo-saxão é um inglês, né? O inglês ele é chamado também de anglo-saxão, né? O anglo e o saxão. A língua inglesa ela vem do anglo, e ela tem uma influência grande também do saxão, apesar de muita gente não saber disso, mas a língua inglesa ela na verdade é uma língua germânica, ou seja, ela se origina do germânico. Ela não vem do alemão. O alemão também é uma língua germânica, né? O alemão, hoje o alemão moderno, ela se origina do germânico antigo, que também vem o inglês, inglês anglo. Inglês anglo é a mesma coisa, tá certo? Então, foi colonizado pelos países ali que pertencem ao que a gente chama de Grã-Bretanha, né? Por Inglaterra, pela Escócia, né? E a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha de uma maneira geral, tá? Então, mais ou menos por aí, foi mais ou menos por aí que aconteceu, né? By Norse. Então, olha, a North Germanic Ethno-Linguistic Group Early Ages, Norse. Então, olha, as primeiras documentações, tá certo? De povos que foram para as Américas, povos que foram colonizar as Américas, ainda usam uma língua antiga que deu origem ao inglês, que é o Norse, tá certo? Que é o Norse que vem do germânico, tá certo? Um dialeto, digamos, do germânico. Existiu o germânico ali na região da Alemanha, e vários dialetos foram criados, entre eles o Old Norse. Na verdade, a gente chamaria essa língua que dá origem ao inglês, chama-se de Old Norse, tá certo? Então, bem antigo mesmo, tá certo? Existiram também, pessoal, outros tipos de colonização, né? Obviamente, as Américas, né, que quando foram descobertas, né, criou-se um frenesi, digamos assim, das potências naquele período, né? Que naquele período, sim, eu comecei a falar de potências, falei de potências atuais, esqueci de falar das potências daquela época, né? Então, as potências daquela época eram Grã-Bretanha, né? Inglaterra, depois, em segundo lugar, incrível, por incrível que pareça, Portugal e Espanha eram grandes potências. E a gente também tinha como grande potência, a gente tinha os Países Baixos, que hoje são o que é a Holanda, tá certo? Então, os Países Baixos já eram altamente modernos, já utilizavam tecnologias avançadas, né? Só para se ter uma ideia, né? Os holandeses, vejam como eles eram avançados, né? Os holandeses, eles já tinham uma empresa que eu esqueci o nome da empresa agora, mas era como se fosse assim, uma multinacional.
Era uma empresa que, quando eles descobriam algum lugar, quando eles sabiam que tinha algum lugar a ser explorado, eles mandavam essa empresa para explorar o lugar, né, construir, né, criar toda a estrutura naquele lugar para a Holanda, para os holandeses eles virem e habitarem aquele lugar. Provavelmente, talvez, porque a Holanda, não sei se vocês sabem disso, mas a Holanda é chamada de Países Baixos, né? Porque várias partes da Holanda está abaixo do nível do mar. E não é pouco abaixo, não. É muito abaixo do nível do mar. Inclusive, deixa eu ver aqui se eu mostro a imagem aqui, como é o nome daquela, tem cidades, Netherlands, deixa eu ver aqui, Netherlands, the Netherlands, né? The Netherlands, esqueci o nome da cidade agora, the Netherlands, below, deixa eu botar aqui, below sea level, deixa eu ver aqui, below sea level, vamos ver imagens aqui, ó. The Netherlands, vamos lá. A Holanda, exatamente, talvez até, eu não sei nem dizer ao certo, mas talvez pelo fato de ser, não tem imagens aqui não. Esse é 22 feet, ó, são quase 7 metros abaixo do nível do mar. Um terço de toda a Holanda. Então, o que é que acontece? Por conta dessa preocupação, talvez eles foram forçados a desenvolver tecnologia para controlar o mar, né? Eu estou tentando lembrar o nome da cidade aqui, que tem uma muralha gigantesca, tem uma tecnologia espetacular, e ela é Rotterdam. Rotterdam, deixa eu ver. Só não sei como é que escreve. Rotterdam. Rotterdam Dam. Eu acho que é por isso que é chamado de Rotterdam, por causa de que tem um grande dam. E era isso que eu queria mostrar. Imagens. Olha aqui, ó. Então, veja só, eles têm essa mega estrutura, tá vendo? Em Rotterdam. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Uma imagem maior. Sea change how the Dutch confront the rise of the oceans. Eu não vou mostrar aqui o vídeo, porque senão pode dar problema lá no canal. Mas aqui, ó, como vocês conseguem ver, tá vendo? Eles têm um dam, eles têm uma comporta em que eles controlam o fluxo da água do mar. Ela fica abaixo do nível do mar, tá certo? Então, ela usa essa tecnologia, ó, antiga, em que eles usam quando o mar sobe muito, eles abrem essas comportas e a água entra na cidade de Roterdã e é cheia de canal, a Holanda, de uma maneira geral, essas cidades ali perto do mar, cheia de canal por conta exatamente para diminuir o fluxo de água e jogar água dentro do continente. E aí, quando a maré baixa, aí a água, eles abrem a comporta para a água voltar de volta para o mar. Então, eles, por conta dessa necessidade, talvez eles já tivessem essa ideia de que o mar, o nível do mar, fosse subir ao ponto de talvez um dia eles terem que deixar aquela área. Então, veja como, eu acho que não sei se foi nessa que eu falo sobre a questão dos índios, né? Eu cheguei, não sei se cheguei a comentar com vocês, mas assim, essa é a principal razão, por exemplo, dos índios brasileiros, assim, serem menos desenvolvidos, assim, desenvolver menos tecnologia do que os índios, por exemplo, ali na Cordilheira dos Andes, no Peru, ou no México, na região desértica, por conta disso. Que a necessidade é que faz o ser humano, é que faz o ser humano buscar soluções, né? O índio brasileiro, por viver uma abundância tão grande, o índio brasileiro não era guerreiro, não era, tinha algumas tribos guerreiras, tinha, mas não era tão guerreiro, era um índio pacífico, era um índio que desenvolveu pouca tecnologia, né? Por quê? Porque tinha espaço para todo mundo, né? Então, se havia uma tribo aqui, né, não existia uma guerra por área,
Porque se tinha uma tribo aqui numa determinada área, isso aí é para a área ali mais próxima. E eu estava aqui no começo do rio, numa área fértil, ia para a próxima ali, que a próxima área também é fértil. Então, os índios aqui no Brasil, eles têm um pouco de desenvolvimento tecnológico por conta disso. Se você vai para o índio ali na Cordilheira dos Andes, por exemplo, já é diferente, porque é uma região difícil de ser habitada, tá certo? Então, poucas áreas eram áreas boas de serem habitadas. Tinha uma terra para plantio, uma área que, digamos assim, de mais plana para você construir casas, para você construir uma civilização, questão de segurança, né, de invasão de outras tribos, porque se naquela área era boa, outras tribos queriam invadir, então um lugar alto, você tinha uma vantagem porque queria invadir, né? Então, você vê aqueles índios ali chegaram a desenvolver até templos, chegaram a construir até grandes estruturas de defesa, né? Armas de defesa. Você vai ali para são os maias, você vai para os astecas, lá no México, região desértica, região também de dificuldade, você tem até, como é que se diz, pirâmides, com aquelas pirâmides lá, astecas, né? Você tem até uma perseguição, tem a história deles perseguirem outras tribos, exatamente. Depois se transformou em uma coisa mística, mas quem sabe não começou foi uma forma de autodefesa, né? Então, a mesma coisa, a gente vai para a Europa, então você tem regiões, por exemplo, você tem aquela região do Mediterrâneo, né? A região do Mediterrâneo, que é a região terra mais fértil, do clima mais agradável. Você vê que é uma região, digamos assim, menos rica do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, né? Porque as pessoas lá têm qualidade de vida, as pessoas não têm, né? E se você vai para uma região mais fria, mais dificuldade, o povo já é mais desenvolvido, né? Porque as pessoas têm menos o que fazer, as pessoas têm menos, então as pessoas às vezes vão ler livro, vão estudar, vão fazer alguma coisa, vão tentar dar solução para o problema, porque a vida é difícil, né? Então, voltando aqui para os holandeses, essa questão dos holandeses. Eles talvez pensando nisso, peraí, a gente desenvolveu essa tecnologia, mas por quanto tempo a gente vai conseguir segurar o oceano, né? E talvez eles já tivessem estudos de que o nível do mar ele sobe um pouquinho de tempo em tempo, todo ano. Esse nível do mar, inclusive, está subindo cada vez mais. Eu não sei como isso vai afetar um país feito a Holanda, mas a verdade é que a Holanda, ela tentou várias vezes na América, pedaços da América, ela tentou invadir ou conseguiu invadir, inclusive permaneceu, inclusive construiu coisas. E aí, por que é que eu estou falando tanto da Holanda? Porque nós de Recife, né? Quem é de Recife sabe disso, né? Recife foi invadido pelos holandeses e foi povoado e passou um bom tempo na em Recife e construiu muita coisa, as pontes de Recife, vários prédios de Recife, os prédios ali da Rua da Aurora, né? As pessoas tiram fotos e é parecidíssimo com as fotos de prédios em Amsterdã, esses prédios fininho e alto, né? Bem similar, tá certo? Exatamente por conta disso, baseado na engenharia deles lá, tá certo? Essas pontes, todas as pontes. E Maurício de Nassau, ele era uma espécie de gerente. Ele era como se fosse um presidente, ele é como se fosse o presidente, é como se fosse o nome da empresa era Índias, empresa holandesa era Índia, não sei o que, das Índias, tarará, 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 né? E ele veio para cá como se fosse o gerente aqui da empresa, uma empresa mesmo. E aí ele começou a construir as pontes, né? Essas pontes, tecnologia, olha só, gente, as pontes antigonas, desde até hoje, estão aí sustentadas, né? O Palácio do Campo das Princesas, está certo? Inclusive, eu fiquei sabendo disso passeando, fazendo um passeio de catamarã. Eu nunca tinha observado o Palácio do Campo das Princesas por trás, inclusive, se vocês puderem algum dia fazer um passeio com o pai e com a mãe de vocês, é interessante porque envolve geografia, envolve história. E a pessoa que conta, tinha uma pessoa que contava a história do Rio e tal, e aí a gente entende por que é que se chama Palácio do Campo das Princesas. Talvez vocês nem notem, né? Mas quem vai ali do lado, não é no Recife Antigo, né? Tem o Recife Antigo do lado oposto do Rio Capibaribe, tem o Palácio do Governo, onde o governador de Pernambuco ele trabalha, né?
E se vocês nunca passaram na frente, peçam aos pais de vocês para um dia, vamos passar na frente do Palácio do Campo das Princesas. Vai passar e vocês não vão ver nada, vão ver um prédio. Vão ver um prédio que é onde o governador trabalha. Mas se vocês fizerem um passeio de catamarã, o catamarã ele entra no Rio Capibaribe e ele passa por trás. E por trás desse prédio, porque você tem uma praça com as palmeiras bem grandes, com as árvores bem grandes, mas você só vê o prédio. E por trás do prédio, era assim que eram feitas as construções antigamente, por trás do prédio tem como se fosse, vamos dizer, assim, um quintal. E a gente passa por trás do rio, por trás dele, pelo Rio Capibaribe, e aí mostra um jardim lindo, um jardim lindo, lindo, lindo. E aí o nome era Palácio do Campo das Princesas, porque era onde Maurício de Nassau, como gerente, como gestor, ele era um gestor. Como gestor, ele morava ali, era o palácio dele, e ele tinha 2 filhas, se eu não me engano, ele tinha 2 filhas, e as crianças, as meninas, sempre brincando ali naquele jardim lindo e maravilhoso. E por isso que é chamado de Palácio do Campo das Princesas. Realmente aquele lugar deveria, na verdade, deveria ser aberto para turismo, porque é lindo, você só consegue ver pelo catamarã, só conseguem ver quem passa por trás, no Rio Capibaribe, tá certo? Então, os holandeses, eles tiveram influência enorme na nossa arquitetura, na nossa cultura, tá certo? E Maurício de Nassau veio e construiu realmente muita coisa, né? Muita gente argumenta, muitos recifenses argumentam de que se os holandeses tivessem ficado aqui, hoje, Pernambuco seria muito mais desenvolvido, e tarará, tarará, tarará. Não sei, boys and girls, não sei, é difícil dizer, porque a verdade é a seguinte, a verdade é que, ó, tem a Guiana holandesa, né? Se eu não me engano, é Suriname, se chama Suriname, e não é tão desenvolvido assim. Então, eu não sei até que ponto a gente se beneficiaria disso daí, né? Dessa questão da invasão holandesa. A verdade é que eles deixaram um legado muito bom. Não sei se com a gente ia ser diferente. A verdade é que eles deixaram um legado bem legal. Felizmente ou infelizmente, não tem como especular. Não vou especular como professor, cada um tem direito de achar o que quer, mas não vou especular mais. Depois vieram os portugueses e expulsaram os holandeses daqui, né? Bom, é mais ou menos por aí. E por que é que a gente... E aí a gente dá a explicação, né, para vocês de por que isso que é chamada a América anglo-saxã, né? Aqui, ó. América anglo-saxã, a gente tem um pedaço grande aqui, né? Na verdade, isso daqui é a parte que foi colonizada pelos ingleses, né? Essa parte aqui, o Canadá, praticamente todo, e esse pedaço da costa leste americana. Depois, aí no caso, os Estados Unidos já independente, aí começou a mover para o centro e para a costa oeste, tá certo? Então, tinha algumas ilhas que pertenciam aos britânicos, tinha alguns países aqui. Esse país aqui, se eu não me engano, é a Guiana Inglesa, né? Tem a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa, tá certo? Então, é um país aqui que é falante, inclusive, da língua inglesa, tá certo? Engraçado, o povo de lá é um povo que tem uma característica muito parecida com o índio da Índia, né? Realmente eu não conheço a história ao certo, por que é que tem tanta gente lá, porque que a maioria da população é de índios, mas não são índios daqui não, índios da Índia. Por que é que tanto pessoal da Índia veio parar aqui na Guiana Inglesa? Realmente eu não sei a razão. Tá? A história não é muito o meu forte, apesar de gostar bastante, mas eu vou pesquisar depois sobre isso, tá certo? Então, boys and girls, a gente vem aqui para a história da América Latina. E o termo América Latina vem exatamente por conta disso, vem exatamente porque foi colonizado pelos espanhóis e pelos portugueses, apenas, né, tirando apenas algumas exceções ali, né? Existiu ali, os portugueses chegaram aqui no Brasil, os espanhóis chegaram, se eu não me engano, primeiro na América Central e foram descendo. Eu sei que teve um momento aí na história que
fizeram um acordo, digamos, né? Assim, chamado tratado, foi criado um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, que aí eles criaram essa linha imaginária, o lado oeste pertencia aos espanhóis e o lado leste pertencia aos portugueses. O lado leste, a gente for olhar lá no Tratado de Tordesilhas, ficou bem mais para os espanhóis e bem menos para os portugueses. Tá certo? Vamos ver se a gente... Ops, não. Ops, vamos voltar para cá. Quero ver a história. A verdade é a seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui a imagem, talvez tenha a imagem aqui, porque a verdade é que ficou bem mais para a Espanha e bem menos para os portugueses, mas eu acho que os portugueses acabaram levando vantagem, porque exatamente o lado brasileiro era um lado muito rico, muitos recursos naturais, perto do oceano, então até a logística era muito melhor, né? Muita mata. Na América Latina, de modo geral, tinha também, né, essa questão, mas também tinha muita montanha, muito lugar. Então, os espanhóis sofreram e fizeram os índios sofrer por conta exatamente disso, que pegaram população indígena mais desenvolvida, mais acostumada a guerrear, e aí realmente para eles explorarem, adentrarem o continente, foi mais difícil, um pouquinho mais difícil para eles, mas, no entanto, e por conta disso, os espanhóis também foram mais maldosos, né? Os portugueses, eles foram mal no sentido de vir e realmente usurpar a gente, né? Eu só não vou usar a palavra roubar, porque não cabe, digamos assim, numa aula, né? Mas usurpar, levar o que tinha da gente mesmo e realmente levar o que podiam, né? Maltrataram os índios, né? Não massacraram os índios feitos os espanhóis. Os espanhóis realmente foram massacrados, eles iam para matar mesmo, né? Os portugueses mais que expulsavam, só aqueles que realmente reagiam mais, aí matavam e tal, mas a maldade dos portugueses foi mais em cima realmente dos escravos, né? Trazendo esses escravos para cá, e causou realmente maus tratos enormes. O índio simplesmente era um índio, como eu disse, já era de natureza pacífica, ele meio que apenas se afastou, né, dos portugueses e ia procurar um outro lugar para sobreviver. Tinha espaço suficiente, né, ele vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, mas ao mesmo tempo, quanto mais perto de rios, quanto mais perto de recursos hídricos, quanto mais perto da praia, melhor qualidade, né? O Brasil era um país que era mata pura. Imagina você adentrar dentro da mata, já não é tão fácil assim, você já não tem tanta qualidade de vida. Então, foi mais ou menos por aí, tá, que aconteceu. Depois vieram os jesuítas fizeram um trabalho muito legal aqui no Brasil, né? Inclusive, vieram com a intenção de promover o catolicismo, né? Catequizar os índios, mas aí nesse trabalho de catequização, eles também abriram escolas, eles vieram com a intenção pacífica, na verdade errada, né? Porque queriam converter os índios, forçar os índios a... Mas, pelo menos, vieram e promoveram a educação, mas, infelizmente, mais uma vez, Portugal, né, quando assumiu lá, esqueci o nome agora de um primeiro-ministro, que ele tinha uma rixazinha com a Igreja Católica, expulsa os jesuítas do Brasil e assume as escolas, tá certo? E escolas boas no Brasil acabaram caindo de qualidade. Então, o português só veio para atrapalhar a vida da gente, tá certo? Então, por essa razão a gente vai começando a entender o porquê da América Latina ser do jeito que é, né? O espanhol veio para explorar e trucidar, e o português veio só para atrapalhar e explorar. Então, a gente tem essa mistura, né? A gente acabou nessa situação. Obviamente, não justifica a gente estar na situação que a gente se encontra hoje, tá certo? Porque a gente foi há 500 anos atrás e a gente tem potencial, sim. A gente ainda tem muita riqueza, o povo é um povo forte, um povo miscigenado, e miscigenação, mistura, várias culturas é bom. Então, a gente tem potencial para sair dessa situação difícil. Mas a verdade é que tem sido difícil para todos nós, e hoje a gente consegue entender por que a América anglo-saxônica ela é mais desenvolvida que a América Latina. Ok, boys and girls? Então, foi mais ou menos isso. Eu vim aqui mais para a nossa aula hoje, foi mais para a gente falar sobre isso, tá certo?
para a gente tratar desse assunto que, como eu disse, está interrelacionado aí com Geography, History, Geography, são disciplinas siamesas, disciplinas irmãs, que se interconectam. Ok, boys and girls? Então, como homework, tá certo? Como homework, eu queria que vocês fizessem uma pesquisa sobre como foi o processo de colonização em um país do continente americano. Vocês vão escolher um país do continente americano que vocês têm mais curiosidade e vocês vão fazer uma pesquisazinha e mandar para a Teacher Leo via Class App, tá certo? Quem fizer aí, quem quiser fazer aí sobre Suriname, né, que é a Guiana, na verdade, a Guiana inglesa. Suriname não, Suriname é a holandesa. Guiana inglesa, né, que é Guiana, que é chamada só de Guiana. Tem Guiana, Suriname e Guiana francesa. Mas ainda antigamente se falava Guiana inglesa. Quem quiser fazer uma pesquisa sobre a Guiana, saber por que é que tem tantos índios da Índia e não índios americanos, obrigado. Eu vou agradecer porque é uma curiosidade que eu sempre tive e eu gostaria de saber o porquê também, ok? Então, boys and girls, that's it for today. Have a great weekend, ok? E see you guys next time.